Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos seres cósmicos. Eu quero agradecer você de todo o Brasil, você de todo o mundo, aonde quer que vocês se encontrem. Sejam sempre muito bem-vindos a esse trabalho que ajuda você a questionar e buscar as respostas dentro de você. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam, apoiam nossa família, apoiam a esse trabalho. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gratidão sempre. E a você, meu amigo e minha amiga, que sempre está fazendo de tudo aí para assistir os vídeos desses dois canais, né? Os Chamados a Despertar, o Marcelo Marins Consciência Cósmica. Canais esse, como os Chamados a Despertar, que já vem há tanto tempo, né? Aí fazendo este trabalho. Já passamos por altos e baixos, né? E sempre seguindo firme, acreditando no propósito, sempre acreditando que essas mensagens elas vão fazer a diferença, não para todos, infelizmente, mas que elas vão fazer a diferença para muitas pessoas que irão assisti-las, né? Este trabalho ele não é feito para todos, infelizmente. Ele é feito para aqueles que estão mais em conexão com o universo, com o cosmos e que tudo nele há. E hoje eu gostaria de pedir permissão a você para mim poder falar um pouco mais sobre mim, né? Eu tô deixando o mestre cósmico de lado, que é aquele onde a gente joga pistas, a gente deixa rastros, a gente inculca a mente de vocês para vocês meditarem, para buscarem respostas, para fazer esse trabalho, né? Eu já fiz tanto isso ao longo deste trabalho e eu vou dizer para vocês, sinto dentro do meu ser que o mestre cósmico não será mais necessário, né? Porque vocês já têm o quê? Já são mais de 1000 vídeos ao longo deste trabalho. Quantas informações, né? E a gente vem aí trabalhando, fazendo uma leitura energética de como estão as coisas. Quantas pessoas, infelizmente, tentaram acompanhar este trabalho, mas infelizmente não vibrou. E elas não são culpadas de ter vibrado, porque não era o momento, não era a hora delas, mas não quer dizer que um dia não será o momento. Os vídeos estão aí, os vídeos ficarão aí sempre. Então a gente segue fazendo o trabalho continuadamente e as pessoas vão acompanhando, aqueles que já estão embarcados nessa grande jornada, né, cósmica, com tantos relatos, com tantas informações. Então é um trabalho que eu digo que é um trabalho de muita entrega, né? Eu gostaria de falar para vocês mais sobre mim, tá? Já conversei com a minha família, já conversei com a Fabiana, já conversei com os meus filhos, né? Eles estão a par de muitas coisas que antigamente eles ficavam buscando e tentando desvendar, como a maioria das pessoas, né? Mas eu acho que a gente pode dar um passo mais à frente, não tem essa necessidade mais. Já se foram tantos seres trabalhando neste trabalho, como o draconiano Akar, né? E para vocês terem uma ideia, eu vou confessar para vocês, eu tive um certo problema para trabalhar com Akar. Porque eu sempre na minha vida, isso eu já declarei para vocês, tem a Fabiana por testemunha até aqui comigo, eu tive problemas em aceitação de raças de outras formas. Não que aceitar que elas existissem, mas em trabalhar dentro das vibrações e energias dessas raças. Então, por exemplo, por que eu fiquei tantos anos preso dentro do mormonismo? Porque o mormonismo, psicologicamente, para mim, ele era cômodo. Porque se tratavam de seres de aspecto humano, como nós da terceira dimensão somos. Então, os seres angelicais, os seres
gloriosos tinham um aspecto humano. E eu sempre tive dificuldade em lidar com seres de outras formas e aspectos. Ou uma certa aceitação. Isso desde sempre. De uma certa forma pode parecer talvez até preconceito. Porque existe a necessidade de uma maturidade. Existe a necessidade do aprender. É por isso que eu creio, eu acredito que eu saí de onde eu nasci, aonde eu fui originado, né? Para aprender a conviver com seres cósmicos em todo o mundo, independente da sua forma, independente da sua característica, independente da sua energia, mas ver com aceitação em igualdade todos os seres, aonde quer que eles estejam. Isso é a base do meu planeta. O planeta de onde eu venho, não se tem religiões, não se tem política, não se tem, digamos, as que as pessoas aqui utilizam como bens materiais. Todos vivem em igualdade e alguns com algumas responsabilidades a mais. Mas todos são unos em pensamento. Não existe uma hierarquia, alguém que manda, alguém que sobrepõe-se sobre o outro. Não. São todos iguais, conscientes que uns têm mais responsabilidades do que os outros. E com isso eu vim aprendendo sobre o draconianismo, eu vim aprendendo sobre as formas dos trabalhos dos etas retículos e dos setoides, porque na realidade eu não passo de no cosmos, no universo, não passo de um adolescente para eles. É lógico que dentro da cabeça, dos conceitos mentais da terceira dimensão, posso ser considerado um ser milenar. Mas para o universo ainda sou um pré-adolescente em muitas características e aspectos, e com isso eu preciso aprender a lidar e a viver com o universo. Então, por muitas e muitas vezes, foi difícil fazer os seres, canalizar esses seres, como foi principalmente o General Akar, o draconiano. Mas depois, até fiz isso um vídeo e disse que a gente aprende. A gente aprende a lidar com as energias, a gente aprende a familiarizar com essas energias. E o trabalho flui. E quando me foi proposto fazer esse trabalho, foi um grande desafio para mim. Vocês não têm noção a grande responsabilidade em aparecer e falar para um público geral, onde todos estão humanos tridimensionais, onde todos estão vestidos na carne, no corpo humanoide da terceira dimensão, e você chegar nessa concepção tão cheia de ego, tão cheia de soberba, vaidade, e mostrar a eles um universo de infinitas características e infinitas, digamos, aparências e também grandes poderes e dons, mediante que todos estavam fechados na sua mente humanoide. É até comum. Só que como você vai chegar e falar para as pessoas que o humano ele é extremamente arrogante, soberbo, dono de si, como você vai chegar para um humano e falar, você é um draconiano? Busque. Você é um Grey, você é um felino, você é um reptiliano, você é um insetoide, e vocês têm poderes inimagináveis no quesito cósmico. Como que você chega nessas pessoas? Se elas são tão egoístas, vaidosas, arrogantes, ruins de coração, duras, frias, e estão tão imergidas, mergulhadas em tanta religiosidade, porque vocês perceberam que a terceira dimensão nada mais, nada menos é do que um circo de dogmas, um circo religioso, com tantos avatares, tantos seres de luz, com tantos seres aí, para você escolher e trabalhar com todos eles. Não é verdade?
Então, um povo totalmente idólatra, um povo totalmente cego por questões de seres de outra realidade, como abordar? Chegar e dizer a eles das multiformas cósmicas e que eles podem ser uma dessas. E se o forem, eles têm que aceitar, tem que haver a primeira aceitação. Caso o contrário, não haverá, digamos, a conexão com o cosmos. Então é uma tarefa muito árdua, mesmo porque muitas dessas pessoas que tentam fazer isso são comerciantes, cobram, dão cursos, cobram palestras, são pessoas que estão tentando tirar vantagem, criando um comércio. E aí, meus amigos, eles falam o que vocês quiserem. Se você falar para ele que você é Deus, ele vai falar, eu confirmei, você é Deus. Desde que você o pague, desde que você o retorne, o retribui. Entendeu? É difícil, não é fácil não. Mas é a missão e tem que ser cumprida. Mesmo porque eu preciso fazê-la para mim também. Faz parte do meu crescimento. Enquanto muitos de vocês são milenares de milhões, milhares de anos, eu ainda sou um jovem, digamos, de uma civilização que nem ainda, de uma certa forma, viveu, para se bem dizer, na sua própria civilização. Eu queria falar um pouco sobre de onde eu venho. Nunca havia dito isso antes, mas é uma constelação, tá? Uma constelação que eu, particularmente, nunca ouvi ser pronunciada ou dita. Existem variações, como dizem, constelação de Vega, como também, né, a estrela Vega em Lira. Não são essas, descarta isso daí. Não, isso, ó, essas constelações são aquelas que eu digo para vocês que elas são descartáveis. Porque eu disse que o espaço ele é maquiado, ele é todo blindado, ele é todo modificado. De onde eu venho se chama Delta Vega. Este é o lugar de onde eu pertenço, Delta Vega. Delta Vega se encontra nessa galáxia, na Via Láctea. Uma das características de Delta Vega são vários planetas, mas nesses planetas é composta uma raça muito parecida com essa raça humana. No ano de 2016 para 2017, eu me lembro que eu gravando nos vídeos, eu comentava de vez em quando que esta raça humana ela é um subproduto, ela é uma sub-raça, porque ela é uma cópia mal feita de uma raça humana que existe no cosmos. Eu me lembro que virou um alvoroço porque as pessoas conclamavam em querer saber desta humanidade galáctica cósmica, mediante que os arcanjos haviam estabelecido uma criação dessa raça humana baseada neles. Porque é uma coisa muito interessante que os Elohims criaram os arcanjos dentro de um molde que eles acharam interessante. Mas da onde os Elohims tiraram esse molde? Que fizeram correções, adaptações conforme o seu bel prazer e o seu bel gosto. Os Elohims basearam-se em uma outra raça, em algum lugar. E os Elohims criaram os arcanjos. E os arcanjos foram os responsáveis pela criação desta raça humana, baseada em suas aparências, que não... É por isso que ela é considerada uma sub-raça de uma outra raça humana que nas quais ela não serviu de molde, mas é parecido. Porque essa outra raça serviu de molde para os Elohims criarem seus arcanjos. E por aí vai a história do universo. Então sub, porque ela não é original, ela não vem da raça original. Se, por exemplo, essa raça humana fosse criada com genes, com a genética propriamente dito da verdadeira raça humana cósmica, ela seria uma raça autêntica, ela seria uma raça herdeira, uma raça que se poderíamos chamar de filhos.
Então ela teria o que? Uma ligação energética, uma ligação com a outra raça. Mas ela não foi retirada dessa outra raça. Ela foi remodelada a partir de uma outra cópia. Entenderam? Fizeram uma cópia de uma raça humana que os Elohims criaram seus arcanjos, que depois criaram uma raça baseada neles. Então ela é sub, ela não é propriamente dita de linhagem direta, então ela é sub. Para você entender o que é sub, é isso. Então ela é uma recópia, recopiado de uma outra raça que foi copiada de uma outra raça. E não é os pleiadianos, os loirinhos dos olhos azuis, que isso aí, como Jeová gosta de mostrar, e os reptilianos aqui, isso não existe. O engraçado é que Jeová ele deturpa o cosmos, como Jeová deturpa o universo. Ele mostra o universo para você da forma que ele quer que seja, mas infelizmente não é. Mas você não tem condição de, propriamente dito, verificar com os teus próprios olhos como é esse universo. Então ele mostra para você o universo dele, com as características dele, com o bel prazer dele. E ele o faz, acreditem, se achando o melhor dos melhores, porque você não tem como constatar isso. E uma coisa bem interessante, que o universo ele é muito expansivo. E o humano que Jeová, os espiritualistas esotéricos, espiritualistas da ufologia esotérica, o pessoal nunca acertou na verdadeira raça humana. Eles nunca acertam, eles vão lá para as Pleiades. Eles adoram o Ashtar-Sheran e os Pleiadianos. Eles fazem só, em vez deles irem para esse rumo, Jeová os induziu a ir para o rumo dos reptilianos no cosmos. Então o que eles fazem? Eles vão para as Pleiades, e as Pleiades é composta por répteis. Não existem humanos nas Pleiades. Jeová não ensina, não mostra onde estão os verdadeiros humanos no cosmos. Ele direciona para a parte deles, aonde eles vão trabalhar. É onde você viu muito falar sobre constelação do dragão, constelação da serpente. Eu já falei sobre isso, desmistificando toda essa pista. Ou seja, o caminho é para cá, ele faz a bússola sempre virar para o lado dos répteis, para justamente enganar as pessoas que tendem à busca dos humanos cósmicos. Até comecei a soltar um pouquinho de pistas para vocês sobre o humano cósmico. Lembra da série Os Humanos Cósmicos? Ela não terminou. E isso pode ser até considerado esse vídeo como uma continuação. Depois que vocês já aprenderam e já viram, já meditaram e já analisaram tantas informações. E eu digo para vocês, se Jeová quisesse falar para vocês da verdadeira raça humana que existe no universo, ele direcionaria nessa galáxia Delta Vega, que ele faz questão de esconder. Alguns falam sistema de Vega, estrela Vega, na constelação de Lira. Ele esconde, mas ele esconde bonito. Delta Vega é uma região no espaço, uma constelação não aplicada. Eu já ouvi falar sobre Delta Vega na série, uma vez um planeta se chamava, tem um mosquitinho aqui do cão, Delta Vega se chamava, era um planeta do Star Trek, Jornada nas Estrelas, mas era uma coisa tosca demais. Pode deixar, família, pode deixar aqui, a gente tira ele daqui, o bichão não quer deixar eu falar, mas a gente fala mesmo assim, ó. Pera aí, morreu? Acho que ele passou nada, tá aqui, ó. É só dar passar perto, pera aí. Deixa eu Vai. Marcela, perto. Se acertar na minha cara, dá um pipoco aqui ao vivo, hein? Aí eu vou virar pegadinha. Pronto, deixa eu ver. Acho que sim. Vamos lá. Pode fazer, se ele passar por cima, eu vou passar por cima. E aí vamos falar sobre Delta Vega, né? A gente tem uns imprevistos e a gente tira de letra. O que acontece? Delta Vega é uma região do espaço composta por vários planetas humanos. Muito parecido
com os humanos da Terra, só que com características diferentes. Querem saber quais? São todos magros, todos não são musculosos, mas são esbeltos. Não possuem doença. São seres belos, de aspecto até que podemos chamar de angelicais, se assim você os visse e você os deduzisse. São seres que não expressam emoção. Não expressam emoção. As emoções são atreladas aos reptilianos. Mas são seres que possuem uma bondade dentro de si. São seres sérios, mas são seres de muita ética. E estes seres possuem o que chamamos do conhecimento da viagem estelar. E esses planetas são planetas aonde eu digo para vocês que possuem grande conhecimento sobre o cosmos e estão buscando de forma pacífica, sem tomar poder ou invadir qualquer tipo de civilização. Dentro da Via Láctea, eu só conheço, até agora, somente Delta Vega, que possui esse grupo de planetas, nas quais esses planetas são constituídos de uma raça propriamente dita humana, mas a humana real, cósmica. Pode-se ter em outras regiões da galáxia, mas não é do meu conhecimento. Pode ser do conhecimento da minha civilização, mas porém, como eu havia dito, eu na minha civilização sou ainda muito imaturo, sou ainda muito pouco desenvolvido, mas em comparação ao humano tridimensional, eu posso considerar que eu tenho milhares de anos em desenvolvimento e aspecto consciencial. Em Delta Vega, nos planetas da constelação de Delta Vega, são uma raça que, de uma certa forma, viaja às estrelas, cuidando de outros planetas. É uma raça científica, não é uma raça de guerreiros, não é uma raça bélica, mas porém possuem habilidade de lutar. Não tem poderes de sair voando, soltando raio lasers pelos olhos como os draconianos, não possuem a força absurda de um draconiano ou a garra, força também de um guerreiro felino, e nem possui o poder extremamente avassalador mental dos insetoides, mas porém eles possuem uma habilidade muito grande, que é uma habilidade de entendimento que, colocando em linhas de entendimento tridimensional, poderíamos dizer que eles conseguiriam entender sentimentos. Se propriamente dito essa palavra couber. Então eles conseguem perceber as vibrações dentro dos seres. Eles conseguem definir os seres, definir os dracos, os reptilianos. Eles conseguem a percepção que, por exemplo, os dracos não conseguem tamanha percepção em cima de outras raças, porque a vibração deles é muito forte. Então eles geralmente se identificam muito entre eles e conseguem perceber os reptilianos. E existe as multifacetas, que existem no universo, e cada qual, sua raça, sua origem, tem limitações. E essa raça ela não tem esses poderes, mas ela possui algo que poderíamos chamar de algo que não é igual da Terra tridimensional, mas seria algo mais ou menos parecido com um sentimento. E isso dá uma grande vantagem no universo, porque você consegue lidar com muitas raças, percebendo a forma de padrão na qual elas atuam. E aí você consegue ser mais diplomático, você consegue ser mais de uma forma a estar ali conversando, trocando informações, sabendo como todas funcionam. E uma coisa muito interessante é que de onde eu venho, minha civilização tem o hábito de exportar, mandar seus filhos ainda pequenos para outros mundos. Tal prática que não é só exclusiva
dos delta veganos. Essas práticas também são de outras civilizações. Tem muitas civilizações que deixam, acreditem, até os seus, digamos, filhos aqui em fase tipo adolescente. Às vezes eles são jogados, deixados na terra, abandonados, desovados na terra, já numa condição muito de maturidade cósmica. Mas existem alguns detalhes e aspectos que na próxima série que eu for fazer depois dos vampiros, que eu vou abordar sobre os não-humanos, que vocês vão perceber, e eu vou explicar um pouco sobre ciência alienígena. E vou explicar como algumas coisas que parecem ilógicas, sem fundamento para vocês, se aplicam nas leis do que chamamos de ciência do cosmos e do universo. Então vocês vão expandir um outro nível de conhecimento e perceber o quão essa ciência daqui da terceira dimensão, ela é extremamente fajuta e totalmente incoerente com o cosmos e o universo, justamente sendo feita para atuar só na terceira dimensão. Então, na próxima série, Não Humanos, vocês vão aprender muito sobre ciência alienígena, que eu vou explicar algumas coisas que aqui a ciência não consegue explicar. Ela não consegue nem entender certas coisas, porque ela é maquiada só para o entendimento tridimensional da manipulação dos que nascem e morrem, que são os humanos terráqueos tridimensionais. E uma coisa muito interessante que em Delta Vega é um planeta onde nós não possuímos um sol. Não temos um sol. Mas somos banhados e iluminados pelas luzes cósmicas que viajam pelo espaço. Então nós temos uma luminosidade sempre permanente, de umas 5:30 da tarde, 5 horas da tarde, até umas 6 horas, essa luminosidade de ainda luz, mas porém o anoitecer, e isso constantemente em todo o planeta, ou nos planetas do sistema da constelação de Delta Vega, sempre banhando nessa luminosidade. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, em 2017 eu fiz um vídeo na série Orion, onde eu estava com muita saudade de casa. E eu fiz um vídeo onde eu estava falando sobre o meu lar cósmico. E naquele vídeo eu narrava, não em Orion, mas eu narrava em Delta Vega. Eu queria passar a sensação, eu queria passar o meu sentimento, na qual o carinho e o amor que eu tenho por apreço de onde eu vim para vocês. E eu usei a série Orion para falar para vocês, narrar ali um pouco das características, digamos, do meu planeta. Nós somos uma raça viajante no espaço. E nós temos grandes missões e tarefas ao mesmo e ajudar muitas civilizações. Ajudar a melhorar até a vibração dessas civilizações. E eu queria contar para vocês aquilo que já me foi claro, aquilo que já me mostrou, como foi a minha jornada até este planeta. Estava em Delta Vega. E as crianças de Delta Vega, elas não são como as crianças terráqueas, limitadas, são totalmente dependentes. As crianças de Delta Vega são muito mais avançadas e evoluídas do que as crianças terráqueas. Uma criança de Delta Vega, vamos supor, de 5 anos, ela não vai ter a estatura de um humano de 5 anos. E a consciência dela se expande-se a um adulto humano de 40, 50 anos. Porque em Delta Vega não tem brinquedos, as crianças não têm infância. É constantemente estar estudando o cosmos e o espaço, se preparando para uma jornada que todas irão passar. E só depois de passar as suas missões cósmicas, sendo viajantes cósmicos, e cumprir a etapa de amadurecimento, elas terão direito de retornar aos seus lares cósmicos, mesmo que isso custe, talvez, as suas próprias existências como seres, e talvez nunca o voltem. Isso acontece também. E eu me lembro, claramente, depois de ser totalmente desatados nós que prende a consciência, eu me lembro até dos meus pais cósmicos.
lembro-me de estar andando de mãos dadas com aquela delta vegana mulher, na qual é a mãe do meu ser cósmico, pronto para embarcar em uma imensa nave espacial. Mas tinham muitas crianças que iam embarcar. Eram muitas crianças que iriam embarcar. Um delta vegano, ele tem uma estatura comparada na Terra de 10 metros de altura. Um adulto. E as crianças são da altura, por exemplo, de 1,80 m, 2 metros. Então, eu me lembro de estar numa plataforma com uma grande nave, esperando para embarcar com muitos adultos e com algumas crianças. Eu falo algumas porque o número de adultos era avassalador comparado às crianças, mas as crianças eram muitas crianças. E não existe esse negócio de amizade igual tem aqui na Terra tridimensional. Os delta veganos são sérios, mas são, digamos, de aspecto ou natureza branda. E a responsabilidade do cosmos é algo gigantesco que cai nas costas dos deltas veganos. E eu me lembro de embarcar. Eu me lembro de fazer a despedida delta vegana. Embarcar na nave junto com outras crianças para ir cosmos afora. Ao contrário do que às vezes alguns filmes mostram viagens estelares de anos, as viagens estelares são rápidas. As viagens estelares não demoram. Mas você precisa viajar de locais em locais e existem plataformas, existem estações espaciais, como se muito já foi e também ainda é mostrado em muitos filmes. Então nós temos as plataformas espaciais e eu me lembro claramente de estar parado em uma plataforma e tinham outras 2 crianças ao meu lado. E eu olhava para elas e era um menino e uma menina, delta veganos. Os 2 aparentavam ser mais próximos um do outro e eu não. Mas existiu uma afinidade energética ali entre o meu ser e aqueles outros 2 delta veganos, naquela imensa nave espacial. Eu me lembro de estar parado numa plataforma com uma imensa janela transparente. E eu observava nas plataformas ao longo naves entrando e naves chegando e naves partindo. E podia ver com certo espanto seres das mais variadas formas. Podia-se ver muitos draconianos, reptilianos, mas, porém, numa plataforma estelar, você nem pode ousar se afastar de sua raça, pois em muitas plataformas estelares existem saques de ataques de piratas espaciais. Eu me lembro que os adultos ficavam sempre por perto, enquanto a nave estava parada numa grande plataforma espacial para receber autorização para navegar em um outro espaço. Porque você simplesmente, num espaço confederado, num espaço regulamentado,
por inúmeras civilizações cósmicas, alianças cósmicas, você precisa de autorização para imergir naquele outro espaço. Então você não sai viajando sem rumo e sem destino. Tudo é muito calculado, pois o espaço é muito grande e pode o que se deparar com raças nada amigáveis, raças hostis que podem vir a querer atacar e a destruir a sua nave e todos que estão dentro dela. Eu me lembro muito bem de observar aquele show de luzes e naves naquele espaço totalmente diferente nas quais nós o conhecemos, e aquelas naves pareciam que faziam um balé. Cada uma levantando, outras subindo, descendo, chegando, e nós estávamos em nossa nave. Isso é muito, muito nítido na minha memória. E eu olhava para essas crianças que se deram as mãos e elas seguraram na minha mão. E ficamos nós três de mãos dados, olhando para o espaço. E olhávamos para trás para confirmar se os nossos adultos estavam junto a nós e os nossos adultos estavam espalhados entre as crianças. Uma coisa bem interessante de como nós percebíamos como aquela nave funcionava, que existia uma grande câmara, uma grande salão, uma grande sala, algo gigantesco, aonde um número gigantesco de adultos delta-veganos entravam como que numa câmara de vidro, que eu sei que era uma câmara de cristal. E ali formavam um círculo. E neste círculo todos se davam as mãos e em concentração, em meditação, aquele cristal começava a brilhar. E com isso a nave começava a se mover. Então não tinha cadeiras, não tinha manche, não tinha botões, não tinha comandos. Simplesmente era um grande salão hiper gigantesco, aquela nave espacial, e ao centro existia uma câmara, ou um salão, uma sala dentro, interna, aonde aqueles adultos que aparentavam ser anciões, mas os delta-veganos não envelhecem. Eles não ficam velhos, são jovens por toda a eternidade, no aspecto de 30 anos, e eles entravam, e eles tinham a habilidade de operar aquela nave como que num único pensamento. Então eles entravam e formavam um círculo, e todos davam as mãos. Porque uma coisa que os delta-veganos fazem é saber apoiar e segurar na mão um do outro. E eles, em estado de meditação e concentração único, eles conseguiam manipular energeticamente aquela câmara que começava a mover em energia e esta nave se locomovia. E assim eram as viagens, saltando de espaço em espaço até chegar na borda ou nos limites quase finais da Via Láctea, aonde se houver uma necessidade de descarte de alguns descartes ou deixar algumas crianças. Algumas crianças foram deixadas na Terra, só que eu não sei aonde foram deixadas. Eu sei sobre mim, que eu fui deixado em uma área de litoral, aonde vocês sabem o restante da história, como eu fui pego e fui levado até os vampiros. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do meu desenvolvimento, depois que eu despertei e fiz a conclamação chamados a despertar, nas quais todos os humanos terráqueos podem despertar e com persistência entrar em conexão com a sua civilização ou com o seu eu superior. Uma coisa que eu percebi, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, é algo muito interessante. Vocês sabem que Jeová, o sistema controlador, o sistema de domínio que existe neste mundo, ele inverte as coisas. Ele embaralha, como um baralho, ele baralha todas as informações
para fazer com que você não consiga de forma nenhuma encontrar as suas respostas. E Jeová, ele junto com esses seres extraterrestres, são grandes profanadores de muitas verdades, de muitos símbolos e de muitas energias cósmicas e informações. O trabalho dele é profanar aquilo na qual ele não consegue conquistar. E assim ele o faz dentro da sua terceira dimensão e também o faz na quarta dimensão. Porque, como eu já cansei de dizer aqui, ele é Deus, ele manda, ele é soberano, junto com uma constituição de alianças extraterrestres gigantescas. E eu fiz um vídeo, acho que há uma semana atrás, sobre o grande, todo-poderoso e nobre rei felino de Sírios, que virá a série Sírios e será divulgado o nome real do rei. E eu disse para vocês que muitas coisas que vocês veem em filmes, animações, desenhos, muitos nomes diferentes, exóticos, são nomes reais, nas quais Jeová usa para profanar. Uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, quem não conhece o alfabeto grego? Vocês acham que o alfabeto grego é uma invenção dessa terra? Perceberam que o alfabeto grego ele é todo cheio de símbolos. Muitos dos símbolos do alfabeto grego são símbolos de planetas e símbolos de raças e até idiomas extraterrestres. Misturados, como num baralho que você embaralha as cartas, para que a pessoa não consiga decifrar ou entender. E os símbolos que existem no alfabeto grego têm linguagens extraterrestres misturado ali. Símbolos de planetas, códigos extraterrestres, só que Jeová nunca deixará você perceber, porque ele montou toda a sua estrutura histórica que muda de tempos em tempos, quando gerações se passam, ele muda os códigos, ele muda a história daqui a, vamos supor, a história de 500 anos atrás era contada diferente do que é contada hoje, um exemplo, 500 anos depois. E se assim existisse mais 500 anos, a história seria totalmente diferente do que é contada hoje, porque esses seres da realidade, da outro lugar, da outra realidade, da verdadeira realidade, são mestres em manipulações, em contar apenas aquilo que lhes convém no momento certo do cumprimento das suas agendas, das suas associações, das suas alianças. Então, por isso, você nunca deve se prender à ciência da Terra e nem mesmo aos fatos históricos, porque eles são manipulados muito facilmente por esses seres que aqui detêm o controle. E você, como nasce e morre, você não poderá constatar isso. Se você vivesse 1000 anos, 2000 anos, você veria toda a manipulação. Mas é por isso que o seu tempo ele é curto, porque simplesmente você não vai ver nada. E como eu estava dizendo para todos vocês vão identificar uma coisa que existe em mim desde criança e o porquê existe em mim desde criança. Eu vou mostrar algo para vocês aqui no meu tablet, no PowerPoint, que eu quero que vocês analisem e usem de sabedoria. Isso daqui é o alfabeto grego, tá? Que ele é em símbolos. Neste alfabeto existem símbolos e linguagens alienígenas que as pessoas nem sonham. Existem linguagens alienígenas. E no comportamento, numa linguagem alienígena, às vezes um símbolo representa uma frase, representa um texto, representa um significado gigantesco, pois a concepção e a percepção alienígena daqueles que estão fora desta realidade, às vezes um símbolo você interpreta informações para um livro.
Porque o raciocínio e a compreensão alienígena é uma coisa avassaladora, não é igual à humana. Então, para vocês terem uma ideia, esse é o alfabeto grego. E eu queria que vocês olhassem, né, deixa eu colocar aqui, sobre o alfa. Conseguem achar o alfa? Não, perdão. O delta. Busquem o delta. Vocês vão perceber que o delta é um pouco atrás da letra E. O delta. Reparem nesse símbolo do delta. Marcelo, esse delta, isso é alienígena? Isso é alienígena. Sempre o foi. Jeová deturpa o cosmos e o universo. Então, esse daqui é o delta. Esse é o delta. Prestem atenção. E se eu modificar o delta, esse é o delta, e eu vou fazer uma modificação no delta. Eu não digo que aqui é invertido. Jeová não inverte a verdadeira realidade. Esta realidade, ela não é invertida. Eu não digo, aqui tudo está invertido, os valores estão invertidos, as informações estão invertidas. Jeová, uma das técnicas de embaralhamento das informações é invertê-las, para que vocês não percebam. Nunca percebam. Então, como eu havia dito para vocês, este é o delta. Isso representa, este delta é um símbolo da constelação de onde eu venho, de Delta Vega. Acreditem. E vocês vão entender um pouco mais sobre mim. Então, vou inverter. Jeová inverte, não inverte? Vamos inverter. Inverti o símbolo de delta, que está no alfabeto grego. Isso aqui é como é apresentado para os humanos e assim é como ele o é. Então vamos dar sequência. Olha como Jeová embaralha as coisas. Só aqui, esse símbolo ele é unido. Este símbolo aqui, ele é unido. Assim está no alfabeto grego, invertendo da forma real cósmica, faz-se a junção do delta, da região onde Jeová não quer que vocês saibam quem está lá. Delta Vega. E se você unir os dois, o que começa a aparecer? Esse é um símbolo extraterrestre. Isso é extraterrestre. Isso representa a região, a constelação de Delta Vega. Este é um símbolo delta vegano. E continuando, vocês conseguem perceber alguma coisa aqui ou ainda não? Então vamos continuar. Vou diferenciar para vocês. Conseguem perceber alguma mudança ou ainda está nublado? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar para vocês para ver se vocês conseguem chegar. Por que vocês acham que eu sempre fui fascinado pelo Superman? Não é pelos poderes do Superman, mesmo porque Kal-El é um nome draconiano. Isso não é da região da constelação de Delta Vega. Kal-El é draconiano. Mas Jeová deturpou um símbolo de um planeta em Delta Vega, o transformando no símbolo de um representante aonde Jeová pega a raça humana cósmica real e estampa no peito o símbolo de uma constelação de planetas em Delta Vega, o símbolo de Delta Vega, e pega as características dos deltas veganos e coloca os poderes draconianos. Ele molda o seu delta vegano na sua preferência.
Então, como que ele faz? Jeová, ele coloca os poderes dos draconianos em um cidadão, um ser delta vegano. Porque em delta vega, os humanos cósmicos, eles não voam. Eles não têm os poderes e a força fenomenal dos draconianos. Eles não têm visão de raio-x, eles não têm visão de calor, eles não voam. Eles são cidadãos comuns como os humanos terráqueos ou são uns para os outros aqui. É uma raça normal. É uma raça extraterrestre onde todos são iguais, não possuem poderes, mas os poderes dos deltas veganos é o poder do quê? Do conhecimento. Então, este símbolo é o que sempre me chamou e fascinou no personagem do Super-Homem, do Superman. Não é pelos poderes do Superman, não é porque ele voa, não é porque ele é impenetrável, não é porque ele tem a visão de calor, não é porque ele consegue segurar um prédio ou mover um planeta. Nada disso, isso é draconiano. Os draconianos, sim, eles podem fazer isso. Isso é da habilidade deles. Mas uma coisa que sempre me fascinou é que eles pegaram o símbolo de onde eu pertenço e deturparam e jogaram no peito do seu humano adaptado, o humano da conveniência de Jeová. Porque o Superman, ele na realidade ele é um draconiano. Ele é um draconiano, mas com aspecto e característica de um delta vegano. Porque vocês acham que naquele relato do Michael ele narra que Miguel, o arcanjo de Jeová, vinha a debochar de mim justamente por estar usando a mesma roupa e a simbologia de Delta Vega, que é o símbolo aqui adaptado para o super-herói criado por pessoas de religiões draconianas, que eu já falei para vocês quais são as religiões draconianas. E os criadores do personagem Superman eram de religiões draconianas, recebendo influência e recebendo informações dos draconianos. Porque vocês percebem agora porque Miguel vinha na aparência do Superman, um humano todo poderoso, debochando e rindo, porque ele quis mostrar, tipo, olha, nós podemos ser vocês, mas somos mais poderosos. Nós voamos, nós temos poderes e vocês não têm nada. E ainda carregamos o símbolo de sua constelação. Entendem aquela cena pela qual o Michael disse, pai, eu não entendi. E não era por causa simplesmente de gostar do super-herói. Porque o que me chamou sempre a atenção do Superman não foram os seus poderes, mas ele era um representante que carregava o símbolo de Delta Vega, mesmo adaptado, mas ali está a representação de Delta Vega, usada de forma para zombar, mas ali tem uma simbologia do meu planeta, dos Delta Veganos. Então vocês percebem muito sobre mim, vocês passam a me conhecer com uma certa intimidade. E algo que poderia parecer para muitos uma certa infantilidade ou uma imaturidade passa a ter um peso gigantesco, porque você percebe que nós conseguimos decifrar as pistas que Jeová tenta embaralhar. Então, o símbolo delta vegano, como eu disse para vocês, ele, de uma certa forma, ele é, digamos, profanado. E eles criaram um delta vegano draconiano que pode voar, que tem superpoder, super força, que os delta veganos não possuem essas habilidades. Então vocês percebem como muitas coisas fecham. Para vocês terem uma ideia, quando o Superman foi criado, ele foi criado em 1938. E este foi o primeiro símbolo que logo eles alteraram para esse. Este foi o primeiro símbolo do quadrinho do Superman. E eles profanando, já continuando como em zombaria, o símbolo de Delta Vega.
Em 1939, mais uma atualização do símbolo do ser. E por aí foi se atualizando. Então vocês percebem que nessas obras que eu sempre digo para vocês de filmes, obras de animações, nomes de planetas, nomes de raças, em muitos casos eles estão utilizando nomes reais, sem um único respeito por aquela raça na qual eles estão utilizando, até mesmo para como que num ato de arrogância, debochar ou mostrar ou implicar aquela raça, como é o personagem Superman, na qual Jeová mostra aos delta veganos que ele possui, mesmo que de forma fictícia ou simbólica, um delta vegano perfeito, que nos moldes dele possui os poderes draconianos e possui a aparência e carrega o símbolo da constelação de Delta Vega. Bem interessante isto. Então vocês percebem que o cosmos vai muito mais além, ele se expande. E que nós temos, às vezes, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos pistas, nós temos provas, nós temos coisas muito energéticas, simbólicas de todo o cosmos, e que simplesmente você passa os teus olhos e você nem percebe, porque elas estão embaralhadas ou elas estão invertidas, que é o modo operacional dos seres alienígenas dominadores, porque você só pode acreditar e só pode ser lógico, só pode ser uma coisa com validação se for a versão deles. Caso contrário, tudo se torna deboche, tudo se torna gozação, piada, ridicularização. É assim que Jeová trabalha. Jeová, como toda associação extraterrestres, eles são totalmente seres que possuem o prazer de ridicularizar os seres cósmicos. Então você percebe, às vezes você, o Marcelo é meio crianção, né, cara? O Marcelo gosta de super-homem, não cresceu, não tem infância, não teve infância, não. Não, cara. Eles carregam o símbolo sagrado da minha constelação no personagem que eles criaram. E por mais que seja em tom de deboche para eles, estes símbolos pulsam e vibram dentro dos nossos seres cósmicos. Mesmo que ele fez no ato de deboche, mas ele pulsa e vibra dentro das nossas vibrações, porque aquele símbolo significa casa, lar. Então vocês vão perceber que Jeová, ele é perito, ele é mestre em o quê? Desrespeitar todas as civilizações cósmicas. Então, como eu mostrei para vocês, este símbolo é o símbolo de Delta Vega. Delta Vega. Que eles foram adaptando e Jeová chegou no seu delta vegano perfeito como um ato de esfregar aos delta veganos que ele tem o delta vegano com os poderes draconianos, os poderes avassaladores nas quais os draconianos possuem. E muitas vezes, é por isso que eu falo, vocês têm que aprender a decodificar códigos. Levar esse trabalho com mais seriedade, meditar, abandonar a religiosidade, para que quando você perceber e ver esses símbolos, ele pulse, ele vibre dentro de você. E muitas vezes as nossas civilizações nos mandam, nos trazem para cá justamente para que nós, de uma certa forma, nós, como seres extraterrestres, evoluamos, venhamos a evoluir e possamos voltar com muito mais perspicácia e inteligência cósmica do que chegamos. São os enigmas que nós temos por obrigação estarmos neutros para saber decifrar. Uma coisa bem interessante, os vampiros terráqueos tridimensionais, esses vampiros daqui da terceira e quarta dimensão, são fascinados por delta veganos. Delta veganos.
Quantos delta veganos eles não cobiçam na chegada das naves? Por isso que vocês tiveram aquela narrativa, até a Fabiana também comentou, o Michael comentou, principalmente o Michael, que está desenvolvendo e crescendo muito rápido no despertar de consciência cósmica, porque o Michael possui a energia, mesmo que sua origem seja algo totalmente diferente, mas ele possui, por ter a minha biologia, digamos, a frequência dos delta veganos, que é uma coisa bem interessante para vocês terem entendimento. Ele está usufruindo uma energia de uma raça que nem é dele, mas que na qual está sendo de base, na qual ele está conseguindo, digamos, amparar, né, para poder buscar a sua origem. E é o que vocês estão fazendo. É por isso que nós temos esse trabalho bem interessante. É um trabalho de despertar, de consciência cósmica. E qual que é o símbolo dos vampiros? Qual é o símbolo dos vampiros? Na qual os vampiros se apresentam, aparentam? Não são os morcegos? Não são os morcegos? Uma coisa bem interessante, como eu disse que os vampiros, eles são de uma certa forma obcecados por crianças extraterrestres e delta veganos, vocês vão reparar que eles colocam isso também como símbolo dos vampiros sobre os deltas veganos. Vocês acham que as simbologias que são apresentadas nos filmes, que são apresentadas na ficção, isso é apenas simplesmente de uma mente fértil que criou isso? Estas coisas vão muito mais além que vocês possam imaginar no cosmos. Entenderam como, quando você começa a perceber, as coisas vão fazendo sentido? E muitos de vocês já viram os vampiros. Só que os vampiros, eles têm o hábito de pegar nos clãs e criar delta veganos. É por isso que quando as naves de delta vega começam a estacionar, eles ficam loucos, apostos para ir resgatar o máximo possível de crianças. E fazem assim também com outras raças. Interessante como quando você entra no despertar de consciência cósmica, sua expansão de consciência explode. Então eu quis narrar para você um pouco sobre mim. E você está mais íntimo de mim agora, entendendo um pouco mais sobre a minha pessoa. Eu sei que eu tenho alguns irmãos de delta vega que estão aqui comigo, que vieram, que não são humanos propriamente ditos e nem nasceram nesta terra. Podem ainda não ter se tocado ou acordado que são de delta vega e que nem mesmo são humanos, porque os humanos de delta vega não gostam de interagir com os humanos terráqueos. Eles são muito reservados, eles são muito guardados. E as trocas acontecem sempre quando crianças. Podem acontecer de alguns delta veganos não terem acordados, mas está na hora de acordarem. E eu digo, está na hora de todos os seres draconianos, reptilianos, greys, insetoides e de todas as raças provenientes do cosmos acordarem. Aprendam a enxergar os sinais e as pistas que nós temos aqui nesta realidade. Abandonem a religiosidade, os dogmas, as crenças em seres que nunca farão nada por vocês. Mas eu digo para vocês, sem estado de neutralidade e vibrar na compreensão, pois no delta vegano não reside religiosidade, ela não perdura, ela não, quando ele acorda, ela morre. Nós não temos os valores, não temos os conceitos, como muitas raças extraterrestres, dos mais variadas formas e aspectos, abominam esta realidade, abominam este mundo.
Pare, pense, reflita e analise. Tudo está aí. Tudo que vocês precisam estão aos seus olhos, mas vocês estão cegos em crenças, em dogmas, em fés. Vocês são fracos, mas precisam despertar. O que eu disse que é a religião? A religião é um sistema de domínio mental. Ela controla você mentalmente e você não vai perceber essas coisas. É com muito prazer que eu deixo um pouco mais sobre mim, dando pistas e ensinando a vocês a se encontrarem, a se acharem. Vocês não pertencem a este lugar. E mesmo que nós estejamos num lugar tão inflamado por Grace, quando você entra em conexão com o seu lar cósmico ou com sua civilização, nem mesmo os eta-retículos dão conta de você. Porque a vibração, o pulso cósmico se torna algo avassalador. E é isso que eu tento mostrar para todos vocês. Acreditem mais e mais em vocês. Deixem de serem fracos. Que o universo vibra e pulsa dentro de vocês. E eu vou deixar uma última frase. Às vezes, naquela coisa mais impossível, naquela coisa mais, digamos, que não existe possibilidade, é que está a resposta. Às vezes naquilo que você fala, pô, isso é a coisa mais difícil ou impossível de dar uma resposta. Às vezes é lá que está a resposta e você tem que buscar é lá. Vasculhe dentro de você, vasculhe todo o seu ser. E às vezes aquilo que parece, digamos, que não tem lógica, é ali que está a verdade. É ali que está a resposta que vocês buscam. É no ilógico. Eu me lembrei de uma frase, né? Nas coisas tolas que estão as grandes verdades. Porque aquele que se acha sábio, eu vou dizer para vocês, esses precisam muito de ajuda. Um forte abraço, muita paz e muita luz. Que o cosmos e o universo resplandeçam dentro de todos vocês. Eu sei que vocês são capazes. Basta acreditar e não duvidar. Um forte abraço, muita paz e muita luz. E até o nosso próximo vídeo, meus queridos amigos. É uma honra poder falar para todos vocês. Tchau, tchau.